Fala, tudo bem? Eu sou o Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis. E hoje eu vim te contar no vídeo de hoje sobre o que eu considero os 5 maiores erros para quem opera nesse mercado. Se você estiver cometendo um deles ou mais, é porque talvez as coisas... Seja a explicação, né, de por que talvez as coisas não estejam indo tão bem. Mas calma que eu vou te ajudar hoje. Eu vou te listar todos eles, que são erros que eu cometi, né, durante a minha caminhada. Se tu acha que esse assunto é um bom assunto, eu já peço que deixe o like para a gente continuar crescendo o canal. E se não for inscrito ainda, já se inscreve para ficar ligado nos próximos conteúdos que a gente vai disponibilizar aqui no nosso canal. Então vamos lá, os 5 erros que eu cometi são os 5 erros que eu trago aqui e que eu tenho certeza que se você parar de cometer eles e trabalhar para que as coisas não aconteçam e se repitam mais, eu tenho certeza que a tua caminhada dentro do mercado de tênis vai ser melhor e vai começar a evoluir te trazendo retorno sobre isso. Beleza? Então, o primeiro erro que eu quero comentar aqui é o erro de não gerir stakes diferentemente para cada set. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que a gente fala bastante, todo mundo aí comenta sobre gestão de banca, que é fundamental, ela é importantíssima no grande cenário, né? A gestão de banca, porque sem banca a gente não consegue trabalhar. Mas especificamente falando de trading em tênis, quando a gente está operando ao vivo dentro de um jogo de tênis, é fundamental, eu considero, que a gente tenha uma gestão de stakes por set. E é isso que eu ensino no curso, é isso que eu falo para os meus alunos. Sempre a gente trabalhar com stakes adequados para o momento da partida. E o tênis nos permite isso, né? Ele é dividido em 2 ou 3 sets e a gente obviamente precisa adequar isso à nossa gestão. A regra básica que eu gosto de atender nesse tipo de cenário é trabalhar, por exemplo, no primeiro set com até 100% da stake, já que no primeiro set a gente não corre o risco de perder toda a stake, seja por um motivo de desistência ou seja porque o jogador ao qual a gente está a favor perca o primeiro set. Mesmo que ele perca o primeiro set, a gente não vai perder a stake toda. Então, colocar no mercado 100% é uma entrada razoável, na minha opinião, dependendo do cenário, é claro. Mas lembrando, colocar no mercado 100% de uma stake no primeiro set não significa que a gente está arriscando 100%. É muito diferente a gente colocar no mercado e arriscar o stake. É bem diferente. E o primeiro set do tênis, ele é justamente muito claro para isso. Tudo que a gente coloca ali, a gente não está arriscando. A gente está colocando e arriscando uma parte daquilo. Já que quando o set acaba, o mercado não vai lá para o 1,01 e o jogo acaba. O mercado tem um limite. Então, este limite é o que define o tamanho do nosso hedge. Beleza? Então, muita atenção com isso, trabalhar no segundo set no máximo com 50%, já que ali a gente pode perder toda a stake colocada, sim, tanto por um motivo de desistência que ocorre, né? E a gente precisa estar atento a esse risco, mas também porque se a gente faz uma entrada numa posição a favor de um jogador e esse jogador não se recupera no jogo, a gente vai perder todo aquele valor. Então é muito importante que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado e de cautela quando a gente entra no segundo set. E no terceiro set mais ainda, né? Por todos os motivos que eu falei do segundo set, a questão da desistência, a questão do jogo poder terminar ali, já que se o jogador não se recuperar, e ainda no terceiro set, como é o set que vai acabar a partida independente de qualquer coisa, o mercado é muito volátil. Um game vencido por um jogador, um ponto vencido por um jogador, ele representa muito e ele tem um impacto muito grande na variação da odd. Então, vamos lá. Gestão de stakes por set. É um nível mais avançado de gestão de banca para que a gente tenha o controle dentro daquele jogo do que a gente vai arriscar ou não. Outro erro que eu cometi muito no começo da minha carreira foi fazer trading sem ter o stream. Foi fazer trading olhando simplesmente para o placar da partida. Isso é um erro tremendo, especialmente no mercado de tênis. No mercado de tênis, quando a gente olha um jogo de tênis, a gente está falando só de 2 jogadores. Né? E quando a gente fala de 2 jogadores, é um indivíduo contra outro indivíduo.
E a gente sabe todos os conflitos, todas as variáveis que um indivíduo só tem, né? A gente não sabe o que está passando dentro da cabeça dele. Quando a gente compara com outros esportes, se um ou dois jogadores não estão no auge da forma, não estão se sentindo bem, pode ocorrer substituição ou até mesmo o impacto daquela performance daquele jogador dentro de uma equipe inteira de 5 ou 11 jogadores, dependendo do esporte, não é tão grande. Quando a gente fala de tênis, a gente está falando de um jogador só. E se a performance dele não estiver boa, seja por motivos de lesão, de preparo físico, de condição climática, de motivação ou qualquer outra coisa, tudo aquilo impacta diretamente na performance dele. E muito dessas coisas, a maioria delas, a gente consegue perceber por uma coisa bem simples. Assistindo o jogo, tendo o stream na nossa frente daquela partida, olhando para aquela pessoa, que no caso é um jogador, e a gente olha para aquela pessoa, a gente vê que a cara dela não está boa, que a postura dela não está boa, se ela está fazendo um pouquinho de força numa perna ou não, está batendo mais forte na bola do que o normal ou não, está sacando bem ou não está sacando bem, tudo com o olho. Então é fundamental que a gente esteja assistindo ao jogo de tênis para se fazer a operação. Então pare de fazer trading olhando para o placar, só para um aplicativo aqui no celular, troca a tela, volta, faz... Cara, isso aí não vai te dar... Aliás, pode ser que tu consiga, mas tu vai ser 1 em 1 milhão. E tu tentar ser 1 em 1 milhão é muito difícil. Vamos tentar fazer o que a maioria faz, que consegue se dar bem. Certamente é um caminho mais tranquilo de se fazer. E aí eu consigo trazer isso para o terceiro erro. E o terceiro erro é saber o que se está fazendo, né? Dar motivo. Qual é a razão para eu entrar naquele mercado naquele momento? É que o jogador está jogando melhor? Ou tu tem estatística para aquele jogador que ele se recupera nesse cenário de jogo? Ele joga melhor segundo set do que primeiro? Tu tem um controle de que sempre quando um jogador entra naquele tie-break, aquele jogador no tie-break ele vai bem, por exemplo? Ou tu consegue fazer entradas dentro do tie-break seguindo uma mesma metodologia? E aí está o grande ponto. Tu está repetindo as tuas entradas sempre com a mesma metodologia? Tu tem um método de trabalho? Tu tem uma estratégia a ser seguida? E esta estratégia consegue te dizer qual jogo é bom e não é bom? Ou tu simplesmente faz aquilo em qualquer jogo que aparece na tua frente? Mesmo que tu tenha o Steam. Esse ponto é fundamental, cara. A gente precisa anotar o que a gente faz. A gente precisa ter o controle de, quando a gente faz sempre o mesmo, sempre faço a entrada a favor do jogador que está com um break atrás no primeiro set. Uma estratégia qualquer aleatória aqui, ok? Beleza. Mas tu anota todas as vezes que tu fez aquilo? Tu sabe se de 100 vezes que tu fez, tu ganhou 20 e perdeu 80? Ou tu ganhou 80 e perdeu 20? Quais foram as odds que tu pegou na média dessas entradas? E qual foi o teu lucro prejuízo fazendo só esta estratégia? Se tu tivesse não feito nada mais, só aquela estratégia, só essa estratégia de entrar a favor do jogador que está com um break atrás no primeiro set, quanto seria o teu lucro ou o teu prejuízo? Tu tem isso. Isso é fundamental, cara. Aliás, se tu tiver isso para todas as tuas estratégias, e tu souber, antes de entrar no mercado, que tu vai aplicar determinada estratégia, e tu pode ter 1, 2, ou 5, ou 10... né? Não importa, tu pode ter, desde que tu tenha o controle. Se tu souber disso, tu vai conseguir medir isso. Então, já pode até pensar, pô, como é que o cara vai ter uma meta diária? Eu vejo muita gente falando de meta diária, meta semanal, meta trimestral, seja lá o que for. Mas como que a gente vai atingir uma meta se a gente não sabe que estratégia a gente está utilizando, né? Para a gente chegar numa meta, a gente tem que saber como vai chegar na meta. E como chegar na meta nada mais é que a metodologia. Estratégia, como que a gente se comporta dentro do mercado. Perfeito? E vou dizer mais. Eu me lembrei agora aqui que nós estamos disponibilizando hoje em dia gratuitamente as planilhas que a gente vendia. A gente vendia no portal do TLP e hoje em dia eu estou dando gratuito para as pessoas, porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade em anotar e fazer esse controle. Então eu tomei a decisão de dar de graça um kit de planilhas. Tem uma planilha de gestão de banca, tem uma planilha de anotação de trades e estratégias, e tem uma planilha também que é uma planilha, não é de alavancagem de banca, mas é uma planilha que te ajuda a controlar os teus saques e objetivos semanais,
mensais ou anuais, de acordo com o que tu quiser, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa descrição para tu fazer o download agora desse kit de planilhas, para começar a te dar um pontapé inicial, para tu começar a anotar essas coisas e tu saber onde tu ganha dinheiro e, fundamentalmente, que é o que eu sempre digo, onde tu perde dinheiro, para tu parar de perder dinheiro, que naturalmente a tua escadinha vai começar a subir, ok? Bom, falando de estratégias, o quarto erro que eu quero comentar aqui é o erro de fazer operações que não são de bom valor no longo prazo. E quando a gente usa a expressão longo prazo, que todo mundo também fala por aí, e às vezes banaliza um pouco o conceito do que está por trás da expressão longo prazo, na minha opinião, a coisa mais importante por trás dessa expressão é a repetição daquela metodologia, repetição daquela operação, repetição daquela estratégia. No longo prazo, tu está considerando que tu fez aquilo várias vezes, centenas, 500 vezes, né? 1000 vezes ou até mais. No longo prazo, na repetição. E se tu faz uma coisa no longo prazo, repetidas vezes, uma coisa que não apresenta um valor ou uma relação de risco-retorno atraente, isso vai dificultar a tua caminhada nesse mercado. E trazendo para o mundo do trading em tênis especificamente, uma regra que eu carrego comigo é ter uma odd de referência. A minha odd de referência é 1,50. Eu não faço, como regra de ouro minha, inclusive, não faço back. Eu não entro a favor de um jogador que esteja com uma odd abaixo de 1,50. Simplesmente pelo fato de que o meu risco ele está duplicado com relação ao meu possível retorno. Eu tenho que a cada 10 entradas acertar no mínimo 7 ou 8, né? Para eu ficar lucrativo, porque a cada uma que eu ganho, se eu entrar com uma odd a favor de 1,50, eu vou ganhar metade do meu investimento. E a cada um que eu perco todo o meu investimento, né? Extrapolando para o limite do trade. Então eu preciso ter sempre operações que me tragam uma relação de risco-retorno no mínimo 1 para 1. Né? Para cada um que eu perco, basta eu ganhar uma para empatar. Tem que ser no mínimo isso. Senão a pressão em cima das tuas costas, de ter que acertar muito mais que errar, ela é mais um componente que pode prejudicar a tua performance e tirar a tua estabilidade emocional. E isso certamente, no longo prazo, que na verdade aí é a questão do longo prazo sobre a tua estabilidade emocional, ela vai ser comprometida e a tua performance com certeza vai ser afetada nesse sentido, tá? Então vamos lá, odd baixa, vamos fazer lei, vamos entrar contra a odd baixa, porque se cada subida que a gente pega, cada invertida de mercado, cada swing que a gente pega, ele nos paga muito para o risco que a gente está colocando. E a gente precisa acertar menos do que errar para a gente, no mínimo, sair empatado. E essa é uma condição muito legal. Isso é o que eu chamo, dentro de tênis, de trade de valor. Beleza? E para encerrar, o último erro, para mim, fatal aqui, é a gente se basear numa informação que é a mais comentada dentro de tênis, especificamente. Isso aí, quando a gente vai ver um jogo, a gente vê o pessoal falando assim, vai jogar o fulano e o ciclano. O fulano está ranqueado como número tal, e o ciclano está ranqueado como número tal. Show! Para nós traders, para nós apostadores de tênis, isso não quer dizer nada. Sabe por que eu vou dizer que não quer dizer nada? Pelo seguinte, a nossa obrigação aqui é conhecer os jogadores. Isso é uma obrigação que a gente tem. Quando a gente vai botar dinheiro no mercado, a gente precisa conhecer os jogadores. Né? E conhecer os jogadores significa que a gente vai saber qual é a forma deles, como é que está a campanha deles, como é que está a temporada, se está com lesão ou não está com lesão, se ele é um jogador de alto nível ou de baixo nível. O ranking, ele é uma informação totalmente consequência disso tudo. Então, se a gente sabe que é um grande jogador, mas que está voltando de lesão, naturalmente ele vai estar com um ranking ruim. Né? Porque se ele está voltando de lesão, é que ele ficou muito tempo parado. E muito tempo parado no tênis significa que ele vai subir no ranking, né? E para números altos no ranking. Então a gente não precisa saber o ranking dele, a gente só precisa saber que ele estava machucado. E se ele estava machucado, a gente precisa ter cuidado e observar primeiro como ele vai voltar de lesão, para saber se ele está
de fato recuperado e está em forma física para jogar no nível que ele pode jogar. A gente viu há pouco tempo atrás, aí, no US Open de 2019, o Dimitrov ganhando do Federer. O grande Dimitrov, que já tinha sido semifinalista em Grand Slam, já tinha sido top 10 durante um tempo bastante importante. Ele teve 2 temporadas muito ruins, com lesão, sofreu com lesão no ombro e ficou muito tempo parado e sofreu para recuperar a confiança dele. E ele chegou naquelas quartas de final contra o Federer, que era ainda o número 2 do mundo na época, ou 3, e ele era número 70 e poucos no ranking, e ele foi lá e ganhou. Mas ele ganhou não foi uma surpresa, ele ganhou porque ele é o Grigor Dimitrov, ele é um cara de alto talento, um tênis muito bom. Então aquele ranking de 79, 70 e poucos que ele estava na época, não quer dizer nada. A gente não precisava saber daquele ranking. A gente precisava saber que era o Grigor Dimitrov. E quem assistiu aquele jogo sabe que logo no primeiro set deu para ver que ele estava muito bem em quadra, fisicamente espetacular, muito rápido, muito forte dentro da quadra e claramente deu oportunidade para quem ficou prestando atenção nisso e conseguiu fazer alguma entrada a favor dele. Então é isso que eu falo. Isso está disponível onde a gente está todo dia. Onde é que a gente está todo dia? Nas redes sociais. E nas redes sociais está tudo que a gente precisa, na internet, nos sites de notícia e nos perfis de Twitter e de Instagram desses jogadores, a gente observa diariamente e consegue rapidamente ter no dia a dia as informações que a gente precisa para fazer as entradas. Beleza? Então, 5 erros. Agora pega, revisa tudo isso que a gente comentou aqui e faz uma reflexão. Baixa as planilhas que eu estou dando de graça aí para a galera. Começa a utilizar, se familiariza com isso. Presta atenção no que tu está fazendo, porque certamente parar de cometer esse tipo de coisa aqui vai te ajudar na tua caminhada. Beleza? Eu fico por aqui por hoje, fica esperto, deixa o like se gostou, deixa comentário, troca uma ideia, deixa a sua dúvida, como que a gente pode ajudar, né? Como que eu posso te ajudar a seguir evoluindo nessa tua caminhada. Deixo um grande abraço aqui para vocês e keep it green!